Esse daqui é o disjuntor diferencial residual. Tal como o nome diz, ele tem a função de disjuntor e diferencial residual. Como que funciona? Da parte de disjuntor dele, esse daqui é um C63. C é a curva de proteção dele, ou seja, ele vai tolerar sobre correntes de média intensidade e vai proteger com picos de 63 amperes. As correntes de média intensidade são o quê? Múltiplos de 5 ou 10 vezes a corrente nominal dele, que é 63 amperes. Então eu vou tolerar, né, oscilações de corrente de até 5 ou 10 vezes, de 315 a 630 amperes. Isso é importante para quê? Para quando você tem um motor partindo, uma sequência grande de luzes sendo ligadas. Então um ar-condicionado, quando ele liga, ele gera um conjugado de partida que excede muitas vezes a corrente do disjuntor. Então ele não pode desarmar logo de cara. E pelo outro lado tem o 63, que é a corrente direta, que ele vai tender a aquecer internamente com essa corrente, e como ele é termomagnético, ele vai desarmar por temperatura. É um termostato que ele tem internamente. E pelo outro lado, a gente tem aqui o diferencial residual. Ele tem informação aqui de I delta N, ou seja, é a diferença de corrente entre fases e entre neutro, entre saída e entrada, ou seja, tudo que entra tem que sair por um outro caminho. E também tem o tempo de atuação, que nesse caso aqui é menor ou igual a 0,1 segundo, que dá 100 milissegundos. Como que funciona o disjuntor? Eu vou fazer um diagrama aqui bem simplificado, mostrando um disjuntor só de dois polos, tá? É um DR da mesma forma, fase e neutro. E como que funciona? Eu tenho a minha rede chegando com fase e com neutro. Ela vai entrar no meu DR. Então esse daqui é o DR. E vai sair do DR para alimentar a minha residência, por exemplo. Aqui eu vou representar somente uma lâmpada, tá? Então o que acontece? Vem a fase, vai a fase para a lâmpada. Tudo que passa pela lâmpada retorna pelo neutro e volta para o neutro. Nesse caso aqui o DR não atua, porque o que entra e o que sai é igual. Agora eu tenho um aterramento, né, que vai ser usado na casa para um motor, por exemplo. Deveria estar ligado máquina de lavar, chuveiro num aterramento correto. E tenho também o caso onde o meu personagem aqui, o Zé Palito, ele está descalço com o pé no chão, que também é uma forma de aterramento. E o que vai acontecer? Se o Zé Palito entrar em contato direto com a fase ou com o neutro, ele vai gerar um desvio dessa corrente através do corpo dele e que vai fluir para o terra. A corrente então entrou pelo fase, vou dar aqui uma reforçada na fase, seguiu para o Zé Palito e desceu pelo terra, ela não retornou pelo neutro. Nesse caso aqui, a função do DR é identificar essa diferença entre fase e neutro e atuar desarmando. O Zé Palito começa a levar um choque, mas ele em menos de 0,1 segundo ele vai cessar o choque. Só que isso daqui não vai proteger esse meu personagem se ele entrar em contato diretamente com fase e neutro, substituindo a lâmpada, que é o popular dedo na tomada. Nesse caso aqui, o que vai acontecer com ele? A corrente vai circular pelo corpo e vai retornar pelo neutro. O DR não atua em situações onde a pessoa leva o choque entre fase e neutro, mas sim entre fase e terra. São fugas para o terra. A mesma coisa pode acontecer se eu tiver um motor ligado aqui, eu estaria ligado aqui no fase, e uma parte dele tivesse ligada no aterramento, ou está conduzindo pela água, no caso de uma bomba d'água, e conecta ao neutro. A corrente também vai escapar pelo terra e o DR vai desarmar. Esse daqui é um caso muito comum, onde o DR vive caindo, a pessoa pensa que o problema está no DR e na verdade está em algum equipamento, ou mesmo na instalação doméstica. E se você tiver que usar um disjuntor com mais de um polo, mais de dois polos, na verdade, fase e neutro, você tem que usar o disjuntor adequado. Por quê? Eu tenho duas fases e um neutro e quero usar o só de dois polos, quero deixar uma fase fora.
não vai funcionar. Por quê? Você vai ter mais uma fase aqui passando por fora, então essa daqui é a fase 2, e você liga algum equipamento entre essa fase e o neutro. O que que acontece? Essa fase vai fornecer energia, vai circular para esse neutro e vai sair. Não entrou por uma fase, teve um desbalanceamento, ele vai atuar. Mesma coisa se eu ligar um aparelho entre fase e fase, vai vir por uma fase, retornar por fora e o neutro não participa do circuito. Então, teve um desbalanceamento, o DR atua. Então, o número de fases tem que ser igual ao número de fases do DR. E aqui é muito importante também não soltar esses parafusos da base quando você for fazer a instalação do seu DR, porque a conexão aqui é externa. Se você soltar, você perde a conexão entre o disjuntor e o DR e ele para de funcionar naquele momento ou gera algum mau contato aqui. Então, essa tampinha aqui vocês mantêm fechadas e pode fazer a sua instalação. Se tiver algum problema, é verificar fugas entre as fases ou entre o neutro e o terra. É isso aí.